Agora vai dar certo. Ah, mas agora vai dar certo. Bom dia de novo. Vamos lá, mana, manda aí, que agora vai dar certo. Aí. 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 Mana, de novo falou, Lu não pode participar. Vou te convidar agora. Chegou meu convite aí, não chegou? Tenta aceitar o meu convite. Ah, graças Nossa, gente. a Deus. Gente, não Deus, tava que dificuldade tentando essa bater hoje, peito. mano. Que é isso? Achei que eu Bom ia dia. falar. Ai, meu Deus. Vamos Tá cantar bom, bora. hoje, eu e você, de branco? Hã? Vamos cantar hoje, eu e você, de branco? Nós estamos de Não foi branco. combinado. Não foi combinado. Vamos começar. Gente, Bom, o que é isso? Que livro louco, maravilhoso. Vamos lá. Você quer começar? não, Onde você grifou mano. depois do ponto? Não, se você quiser dar início, pode dar. Eu tenho uns pontos aqui que eu quero ir pontuando, mas eu vou te acompanhando. Aí, tá? Beleza. Tá. Camila, Aline, sejam bem-vindas. Ó, mulheres que amam demais têm pouca consideração com a sua... Já vamos começar assim, ó. Pá, sabe? Tem pouca consideração com a sua integridade pessoal dentro de um relacionamento amoroso. Concentra... Não, vou parar aqui. Então, a mulher que sofre desse amar demais, né, que ela nomeou aqui de amar demais, é aquela mulher que passa por situações difíceis, de constrangimento, de às vezes violência, e só que ela não tem consideração pela sua integridade pessoal. Ela se anula por completo para tentar se ajustar dentro das expectativas daquele homem, dentro do que o relacionamento ali ela entende que está exigindo. Então ela vai, vamos pensar, né? Ela vai se diminuindo para caber. E aí isso vai ferir a sua integridade, mas ela não tem consideração com isso. É como se fosse normal. Inconsciente, né, mano? É, Isso. a pessoa não tem Tudo um uma processo inconsciente. Se você falar pra ela, você não tá vendo, ela vai falar, não, mas é porque ele é assim mesmo, e não sei o Isso. quê, assim, ela não tem consciência, né? Concentram, pode falar? Pode continuar? Pode continuar. Concentram, eu acho isso aqui interessantíssimo, que a gente vê isso e eu já fiz isso muito. Concentram sua energia na mudança do comportamento e sentimentos da outra pessoa em relação a elas, através de manipulações desesperadas. Manipulações aqui não é essa coisa ruim que a gente entende, lógico que é ruim, né? Mas esse cunho, assim, como é que fala? O nível ali moral, vamos dizer assim. Não. Uhum. As manifestações que essa mulher faz para tentar modificar esse outro é do tipo, eu vou te ligar, igual no exemplo aqui, insistentemente para que você me dê atenção, eu estou precisando de atenção e eu vou te ligar, eu vou fazer com que eu sou sua terapeuta, porque aí eu vou te ajudar a você entender suas dificuldades e você vai se transformar naquele homem que eu preciso. Aqui entra a manipulação, né? Então, ela vai tentar a todo custo mudar o parceiro. Não, mas você não vê o que você está fazendo, que você precisa melhorar? Eu acho que isso é da sua infância. Por que você não faz terapia? Quantas mulheres eu já atendi falando pra mim assim, Andressa, você tinha que atender ele, eu tô aqui conversando com ele para ele fazer terapia com você. Porque ele tinha que fazer. Você não faz terapia de casal? Porque aí eu trago ele, aí a gente conversa pra ver se ele entende. E é um Falar. mecanismo psicológico que a gente tem, que a gente traz lá da infância, porque as nossas necessidades emocionais não foram supridas. Então, a gente tem a necessidade de ter esse controle, né? Porque aí a gente não tem, tipo, a gente não tem capacidade de lidar com isso. A gente não tem noção, a gente não tem, como é que eu vou falar? A gente não consegue perceber o nosso emocional.
a gente não olha, né? Então, como dói? Porque dói. Só que a gente não sabe nomear essa dor. A gente não sabe o que é. Então, a gente fica naquele mecanismo de fuga, de estar sempre olhando para o outro. Eu preciso fazer com que ele mude, porque enquanto eu estou fazendo esse trabalho de tentar fazer com que ele mude, tentar fazer com que ele me olhe, tentar fazer com que ele me valide, enquanto eu estou fazendo esse trabalho, eu não estou olhando para mim. Porque aquilo ali está doendo demais, eu não consigo. Sabe? É profundo, né, Andressa? Nossa, demais da conta. Demais. Eu adorei a parte que ela fala aqui, né? As sessões de terapia a longa distância que ela faz com o namorado. Gente, eu fiz isso. Eu fiz isso demais com o namorado, coitado. Quem nunca, né, Andressa? Eu acho que isso é terapia. Você quer que eu marque pra você? Eu conheço um bom. Gente, eu já cheguei nesse nível. Por que faz isso? Por que às vezes a mulher faz isso? Porque encarar o real e olhar para ele, deixar ele existir, né? Porque até aqui ele não existe. O que existe são as minhas necessidades. Eu me relaciono com um cara que precisa chegar no nível das minhas necessidades. Ser aquilo, aquele holograma que eu não tenho. Holograma. Porque, então o outro não existe. Eu não enxergo o outro. Gente, isso aqui é tão profundo. Real, né? Eu não enxergo ele. Não enxergo esse ser real que existe nessa relação. Por quê? Se às vezes eu topar, olhar e conhecê-lo, igual ela fala, para mim olhar, conhecê-lo e aceitá-lo como ele era, às vezes eu vou ver que ele não quer estar na relação. Ou que ele não está disposto a mudar. Que aí eu preciso, ou eu aceito ele assim, ou eu vou ter que romper. Porque aí eu vejo. Mas aí, às vezes, é tão difícil abrir mão, deixar ir, né? É tão difícil, às vezes, ver uma falta de interesse, uma falta de reciprocidade, né? Vai, mas não vem também. E, às vezes, por ser tão dolorido, por eu ter uma vivência ali igual essas necessidades emocionais da infância, né? Não ser atendida, é difícil. E ela prefere não ver. Prefere ter a noção de que eu tenho controle, então eu vou ajustar isso daqui no meu comportamento, eu vou falar isso daqui, eu vou fazer com que ele mude, eu vou levar ele para terapia, porque aí eu ajusto. E aí eu tenho essa noção de controle, né? Ilusória. Controle, né? Controle. Controle. Ah, né? Controle. Mais alguma coisa, mana? Ou pode tocar o teu... Ô, mana, tem uma coisa que eu aqui já passando um pouquinho para frente, eu não sei de onde você estava, acho que sim. Que ela fala assim, ó, eu me esforçava muito e por isso discutia e brigava tanto com ele. Achava que se algum dia vencesse, ele teria de se orgulhar de mim, teria de admitir que eu era boa. Pai, né? Queria, é o pai, ela queria sua aprovação e acho que significa seu amor mais do que tudo no mundo. Isso ela tá falando em relação ao pai, gente, né? Ela falando aqui que ela na fala época... do namorado, né? Do namorado? Não, do pai, exatamente. Ela fala do pai, só que essa fala dela aqui, ó, o que eu queria deixar pontuado aqui, ela fala do pai, só que essa fala dela aqui é o que ela faz no relacionamento dela. Porque ela fazia com o pai. Querer ser aprovada, porque isso é como se ela garantisse o amor da outra pessoa, né? E ela traz da infância. Então, entra a necessidade que a gente falou na semana passada, da gente olhar para as nossas dores e carências da nossa infância. Porque aí a gente vai fazer a mesma coisa. Então, ela discutia com o pai dela. Tudo parte daí, né, Andressa? Parte daqui, dessa relação com o pai, né? Então, ela discutia para ver se vencia uma discussão com o pai, para ver se tinha esse orgulho desse papai, porque assim ela ia sentir que esse pai amava ela, porque ela associava aprovação e amor, né? Como, se eu sou aprovada, então ele me ama. E aí ela segue fazendo a mesma coisa nos relacionamentos afetivos. Uhum. E a questão do controle, né? A questão do controle, que ela fala que geralmente o controle ele é ligado à culpa, né, mano? Nossa, isso é lindo. A culpa. E isso é muito profundo.
essa coisa da culpa. Porque enquanto você se sente culpado, tipo, ela, igual ela aqui, ó, ela se sentia culpada pelo relacionamento não dar certo, o relacionamento. Quando não dava certo, ela assumia todas as responsabilidades por não ter dado certo, entendeu? Uhum. Então, essa culpa que ela sentia era que mantinha ela no controle. Porque enquanto ela tem culpa, ela tem que se esforçar. A culpa é minha, o que eu fiz de errado? O que eu preciso mudar? Eu tenho que mudar isso, eu tenho que fazer isso, porque não deu certo por minha culpa, a culpa é minha. É o que a gente faz, entendeu? Então, é essa culpa que leva a gente à necessidade do controle. E agora eu vou deixar você destrinchar, Tá, desenrolar. eu vou aproveitar essa fala sua. É uma parte que eu grifei que fala disso que você está falando pra gente falar. Eu acho muito importante a gente frisar nisso mesmo. Quando acontece algo muito doloroso emocionalmente e dizemos a nós mesmos que falhamos, estamos, na verdade, dizendo que temos controle sobre isso. Então, se eu me modificar, o sofrimento para. Esse pensamento vale para todos nós. A dinâmica está por trás das autoacusações em mulheres que amam demais. Culpando-nos, prendemos-nos à esperança de que seremos capazes de descobrir onde está o erro e corrigi-lo, controlando dessa forma a situação e fazendo o sofrimento cessar. Então, quando a gente tem culpa, quando eu me culpo, é uma maneira de eu não olhar diretamente para a dor da falta, para a dor do abandono emocional, né? Para a dor daquilo que faltou, e aí eu me culpo. Isso aqui é difícil que eu vou falar, mas acontece. Acontece muito em cenas de abuso, né? Em situações de abuso. A pessoa tem essa sensação de, foi culpa minha, porque é tão doloroso, que a culpa é mais fácil para eu dar conta. Porque a culpa me dá uma noção de que, como a culpa é minha, eu tenho, se eu mudar alguma coisa, se eu consertar alguma coisa, alivia. Eu tenho algum trabalho para fazer, né? Eu tenho alguma coisa para fazer. Eu tenho Eu não tenho que ficar olhando para aquilo. Isso. O controle me dá a sensação assim, ó. Eu tenho essa opção de me culpar para ter controle. A outra opção saudável é eu olhar para o que doeu e me sentir vulnerável. Sentir que eu não posso fazer nada. Sentir que eu sou vulnerável. Acho que é essa palavra, né? Que eu sou vulnerável, que doeu, que não tem o que eu fazer. E a única coisa que tem para eu fazer, às vezes, é eu concordar com o que aconteceu. Foi isso. Minha história foi essa. E aí eu abro mão do controle com o preço de sentir, chorar, pôr pra fora. É o diminuir, né, mana? Aí você diminui de tamanho, você volta, né? Volta pro seu lugar. E você dói. Volta pro seu caminho. E dói, gente, dói. Dói. Dói, é por isso que a gente resiste, existem as resistências, por isso que a gente resiste tanto. Tanto que no post ontem que eu coloquei, ontem eu fiz uma publicação falando justamente sobre isso. Por que quando você decide entrar nesse caminho do autoconhecimento, nesse caminho de você melhorar, às vezes as pessoas têm aquela ilusão de tipo assim, nossa, aí te dá aquela euforia, né? Que tudo vai ser lindo, que eu vou melhorar, que eu tô aprendendo, que eu tô me conhecendo. Gente, quando isso começa a ser realmente parte da gente, quando esse trabalho ele começa realmente, de verdade, surtir efeito, não tem nada de gostoso. Não tem nada de... Né, mana? A gente tem experiência que eu e a Andressa, que tem dias que a gente passa a manhã conversando, e eu choro horrores conversando com a Andressa, ela conversando comigo, porque, gente, é um processo difícil. Só que é aquilo que eu já falei, a gente tem duas escolhas. Ou você escolhe olhar para isso, enfrentar, que é o que nós estamos fazendo agora, sair do controle, né? Assumir a nossa parte de responsabilidade, voltar para o nosso tamanho, olhar para a gente, concordar, aceitar que aquilo doeu, que a gente tem esses comportamentos, olhar para isso, sabe? Para esses comportamentos que a gente tem, encarar eles. Gente, não é fácil, mas à medida que a gente vai conseguindo fazer isso, é onde vai vindo as superações. Você vai mudando seu comportamento.
E é uma coisa engraçada que os resultados, né, Andressa, eles vão vindo sem a gente perceber. Eles vão vindo. Não é uma coisa que, tipo, vem quando você se pega não tendo mais o comportamento, ou quando você tem aquele comportamento, já vem de imediato. Olha, o que eu estou fazendo? É. É isso que o autoconhecimento faz com a gente. Ninguém muda da noite para o dia. Você não se torna uma pessoa melhor, mais consciente, mais uma mulher com relacionamento mais saudável, né? Você não, porque é possível reconstruir relações, sabe? Às vezes uma relação tá difícil, uma relação você tá ali para terminar um relacionamento, e aí você começa a olhar para isso, você começa a ressignificar, você começa a mudar e você salva seu casamento, você salva sua relação, sabe? Então, é um processo difícil e doloroso, mas ele é um processo que te reconstitui, né, mano? Uhum. E abrir mão da culpa é fundamental, né? Porque esse perfil que a gente está falando aqui são de mulheres que sentem muita culpa. E aí a culpa permeia todo esse processo e dificulta viver tudo isso que a Lu tá falando pra gente, né? É um Então é abrir processo mão muito longo. dessa culpa. Você sair dessa culpa, desse controle, ele é um processo muito longo Ficou... e que é pessoal de cada um para cada um, né? É. Assim, eu espero que ficou claro essa culpa com controle, né? Culpa com controle. Se ficou dúvida, a gente vai pôr uma caixinha, né, no story e aí a gente conversa mais. Mas é muito importante. E é um conceito que a gente vai entendendo aos poucos, né? Pelo menos comigo foi aos poucos que eu fui associando culpa e controle. Para mim era culpa e Eu acho que controle. resumindo, assim, ó, para ficar mais compreensível, o que é essa culpa e o controle? É a gente querer aumentar de tamanho, tipo, né? Consigo mudar Quando você a sai situação. isso, quando Enquanto você tá você tem falando, a ilusão, eu vou ver a você lógica. fica na ilusão de que você vai mudar a situação, que você vai melhorar, que você vai consertar ele, tipo isso. Quando você sai, você diminui de tamanho. Você volta para o seu tamanho, para o seu lugar, sabe? Você se torna, se permite ser vulnerável, se permite, né? Olha, realmente, eu não tenho habilidade para fazer isso. Eu não tenho condições de entender isso. Eu preciso de ajuda. Eu quero, sabe? Volta para o tamanho. Sai do controle, né, mano? É. E aí, o próximo que ela falou, que eu achei importante, que está ligado com a situação da culpa, do controle, é o seguinte: atraída inexoravelmente por uma pessoa com quem pudesse recriar o clima emocionalmente desconexo em que vivera com seu pai, seu casamento era uma oportunidade de tentar novamente ganhar um amor sonegado. Então, o que ela fez? Ela tentava criar situações, inclusive ela fala num momento, né, na terapia, eu forcei meu pai uma vez a falar que me ama. Eu não saí de perto dele enquanto ele não falava que me amava. Então ela aprendeu que para ela receber amor, ela precisa se sacrificar. Esforçar. Se Isso. esforçar. Dependia dela receber o amor do outro. E aí o que ela faz? Ela vai recriar esse mesmo clima emocionalmente desconexo no relacionamento que ela, como ela teve no relacionamento com o pai, ela vai criar a mesma coisa no seu casamento, se conectando, né? Se casando, conectando não, se casando com um homem que também era distante emocionalmente, assim como o pai, para ver se aqui eu consigo. Olha, a criança dela continua tentando, né? É o que a gente fala, a nossa criança continua tentando receber aquele afeto do pai. E agora aqui só mudou a situação e a pessoa. Para no relacionamento ela ver se conseguia ter o controle da situação. Entendeu? Consertar, né? Ter o que ela não teve. Como se tivesse nas mãos dela. Isso, porque o que ela aprendeu foi isso. Ela aprendeu a indisponibilidade afetiva. Foi isso que ela aprendeu. E aí eu lembrei de uma parte que ela fala, né? E os homens disponíveis são enfadonhos.
Os homens que realmente cansativos. são cansativos. Porque aí ela não tem trabalho nenhum, né, mana? Aí ela não tem o que fazer, entendeu? Porque aí eles já são como ela queria que fosse, então ela não tem o que fazer. Então é cansativo para ela, é enfadonho, né? Não é cansativo, é tediante. Uhum. Porque ela, sem graça. ele já me dá tudo, né? Tipo, ele me dá o afeto, ele me dá a atenção, ele me dá uma coisa saudável. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tô perdida, eu não sei o que eu tenho que fazer. Porque não foi isso que eu aprendi. Tô fora do lugar, não sei o que eu tenho que fazer. Então, não dá certo. Difícil, né? Olha, e aí, aqui escutando, lembra dos seus relacionamentos? Lembra dos caras que você... Ah, não, você é bom. Ai, por que você não quis ficar com ele? Ele é tão legal. Ah, não sei, ele tá sem graça. Pode estar. a gente gosta dos B.O., né, mano? Dos B.O.zão. B.O. não, B.O.zão, assim, ó. Então, Olha essa frase. Quem tem sede demais, não escolhe a água. eu grifei ela aqui. Ou então, aqui, ó, pessoas com fome fazem más compras. Aqui no livro. Não. Pessoas com fome fazem más compras. Mas não é. Você vai no supermercado com fome, você vê o que você vai arrumar. Entra no relacionamento com fome, você vê o que você vai arrumar. Que bagunça que você não vai arrumar. Experimenta. Nossa, gente. Quem tem sede demais não escolhe a água. Essa frase é de doer, né? Uhum. Porque aí eu topo tipo, tudo, né? Qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve. Você tem tanta fome. Você tem tanta fome de amor, você tem tanta fome de afeto, que uma migalhinha, qualquer coisinha que te dão, você já tá feliz, entendeu? Uhum. E o engraçado que o oposto disso, né, é tipo, quando você se dá, quando você... E é um processo que eu vou falar para vocês que eu tenho aprendido, sabe? Por isso que eu falo com conhecimento de causa, gente, não é uma coisa fácil de se fazer. A Andressa sabe. Não é. Mas, assim, quando você começa a dar para você mesma, quando você começa a se nutrir, quando você começa a estudar, querer se aprender... responsabilizar, né? Eu vou me responsabilizar pela minha amor. Isso, no processo terapêutico mesmo. É um processo terapêutico. Que eu tô passando por ele, eu acho que ele é assim, ó, até o fim da minha vida. Então, quando você começa a fazer isso, quando uma pessoa te dá pouco, você para, tipo assim, não, mas espera, eu me dou mais. Isso é pouco para mim. Então, você já começa tipo, eu preciso estar melhor do que eu estou comigo mesmo, porque para ficar pior, não. Aí entra a integridade, né? Exatamente. É você se nutrir, sabe? E o conhecimento, gente, o estudo e o conhecimento, a terapia, sabe? O processo terapêutico nesse ponto, ele é muito importante. É isso que nós estamos fazendo aqui. Não é uma terapia, mas é terapêutico. É terapêutico. Olha o que a mulher, a autora, associa. O aspecto de dependência do comportamento de Gil, que é a personagem, né? Nos relacionamentos, equipara-se ao uso dependente de droga. Sentia-se viajando no início de cada relacionamento, um sentimento de euforia, de excitação, enquanto acreditava que finalmente satisfaria suas necessidades de amor, atenção e segurança emocional. Pensando dessa forma, Gil cada vez mais ficava viciada no homem e no relacionamento para se sentir bem. Então, como um viciado que precisa aumentar a dose para que continue a fazer efeito, ela foi levada a insistir no relacionamento quando este já não mais proporcionava tanta satisfação e realização. Aí, gente, à medida que a gente vai lendo, quem vai se identificando, parece que a gente sente o desespero, né? Ele precisa ficar, ele tá indo embora, tá acabando. E aí ela começa, nossa, mas por que você não me ligou? Nossa, mas você visualizou minha mensagem e nem respondeu? Nossa, mas você tá tão ocupada assim que você não pode me dar atenção? Ao tentar manter o que fora tão maravilhoso, tão promissor, Gil adestrava seu homem servilmente. Então eu vou te servir.
eu vou te servir, eu vou fazer aquilo que você espera, né, que eu faça, eu vou ser uma mulher incrível para você não ir embora, tá? Aí você não vai embora, não? Você fica em busca de maior contato, mais confiança, mais amor, pois recebia cada vez menos. Quanto pior se tornava a situação, mais difícil era desistir. É o difícil que eu busco, né? Por sua necessidade ser tamanha. Não podia desistir. Ao controle, de novo. Eu não posso desistir, ele tem que ficar, tem que ter uma forma. A culpa está em mim. Eu vou precisar mudar e me ajustar àquilo que ele espera. Vou olhar para ele e falar que ele precisa fazer terapia, porque aí ele modifica, entra naquele holograma que eu formei do que é o homem ideal para mim, que vai satisfazer as minhas necessidades, e eu vou investir a minha energia toda nisso. E não funciona, né? E mulheres que vivem isso, gente, elas vivem assim, cansada, adoecendo, dor de cabeça, sabe? Aquele peso nas costas, somatiza, né? Porque a tensão Você falando da droga, a gente fazer uma comparação. Tipo, quando você usa uma droga, por exemplo, até às vezes um remédio para dor, você vai tomando, chega um ponto que aquilo ali ele já não te faz mais efeito. Então você tem que aumentar a dose. Aí você tem que aumentar a dose, porque, entendeu? Não faz mais efeito, então você tem que aumentar a dose, sabe? Por isso que é tão... A gente compara ela, né? Compara aqui tão assim com o uso de drogas. Porque é isso. Então, o que você está fazendo não é mais suficiente, você tem que fazer mais. Então, o que você está fazendo não é mais suficiente, você tem que fazer mais. E você está sempre querendo fazer mais, você tá precisando fazer mais. Sabe? E aí, é onde vem a abstinência, né? Quando você, tipo, ele vai embora. quase morre, né? E aí, aqui é porque e é tão difícil porque é uma questão da infância. Sim. E dores da infância são dilacerantes. Toda vez que você acessar uma dor que é da sua criança, que você vivenciou quando você era, quanto menor, mais doído. E aí, é por isso que é tão difícil, porque eu não suporto olhar para aquela dor. Quando eu vejo o outro fazendo menção de que quer ir embora, aquilo me faz associar, às vezes, a experiências que eu tive com meu pai, com a minha mãe, com pessoas significativas. E assim, a gente sente dores físicas, né? Dores reais, dor de cabeça, tontura, enjoo, palpitação, sabe? São dores reais, são dores físicas que tudo isso traz pra gente, né? É igual, é a dor da abstinência mesmo. É profundo, sintomas, né? Sintomas de abstinência, muito profundo. Eu coloquei outra coisa aqui, é quando nossas experiências na infância são bastante dolorosas, somos frequentemente compelidos a recriar situações parecidas em nossa vida, com o intuito de conseguirmos domínio sobre elas. Aqui entra de novo culpa e controle. Se eu tive experiências na minha infância que foram doídas demais, eu vou tentar recriar aquelas experiências de trauma agora, para que eu possa modificá-las e atender as minhas necessidades. E aplacar a angústia da minha criança. Porque, de certa forma, eu vou recriar um ambiente que me lembra daquele que eu estava vivendo quando o trauma aconteceu. E aí, se eu tentar, e eu, na minha ilusão aqui, achar como uma criança que fantasia, né? Achar que eu tô recriando a situação e eu vou conseguir mudar ela, eu vou aplacar a angústia e a dor que eu senti, né? Que eu trago da minha infância. Isso é profundo, né? A gente faz isso de uma maneira muito, muito, muito inconsciente. Consciente. Exatamente. É aí que é a chave, né, mano? Que a gente não percebe o que tá fazendo. Não percebe. A tomada de consciência é que vai começar a gente fazer todo esse trabalho. Tipo, opa, o que eu tô fazendo? Por quê? E olhar para a infância, né? Quais dores você tinha? É o questionamento. Por que, gente? Por que a gente faz isso? Porque será que, gente, a gente tá num relacionamento ali que tá doendo, que tá machucando, que não tá satisfatório, que você tá sofrendo. Será que em nenhum momento a gente, assim, por quê, né?
por que realmente isso acontece. Uhum. A história do homem, né, míope, pode ler? Pode, adorei essa história. Há uma velha história sobre o homem míope que perde suas chaves tarde da noite e procura por elas à luz de uma lâmpada, de rua. Uma pessoa aproxima-se e oferece ajuda, mas pergunta a ele: você tem certeza de que as perdeu aqui? O míope responde: não, mas é aqui que está iluminado. Gil, como míope, não procurava o que faltava, onde havia esperança de encontrar, mas onde era mais fácil de procurar, pois era uma mulher que ama demais. Quer comentar? Ou seja, ela a gente não vai aonde realmente está a dor. Você vai onde você consegue ver, você tá onde está iluminado. Onde você né? acredita. Não interessa, isso, aonde isso, não importa se ali está ou não, entendeu? Mas é aonde está iluminado, é aonde você está vendo. Então é ali que você fica. Não. E aí, o próximo, ela vai falar dos tópicos, né, mana? O que que significa, vai explorar, né? O que que significa amar demais, por que que a gente ama demais, onde que a gente aprende e como que a gente pode transformar a nossa a nossa forma de amor numa relação saudável. E aí ela vai falar sobre as características das mulheres que amam demais, uma por uma. A gente começou a falar na live passada, a gente foi citando, e aqui ela vai destrinchar. Vamos tocar nessa sequência? Bom? Aí o primeiro fala, então vamos das características dessas mulheres. Por quê? Por que você vive numa relação assim? Primeiro, você vem de um lar desajustado em que suas necessidades emocionais não foram satisfeitas. E aqui ela começa a dar um esclarecimento assim, muito importante. O que são necessidades emocionais? E ela vai falar, as nossas necessidades emocionais, ela não se refere somente a amor e satisfação e afeição. Então, às vezes a gente fala, eu tive minhas necessidades emocionais não satisfeitas. Mas não é só eu receber amor e afeto dos meus pais que vai satisfazer minha necessidade emocional. Não, é um aspecto importante, mas o ponto mais crítico e onde muitas de nós é mais ferida no fato das minhas percepções e sentimentos terem sido ignorados ou negados ao invés de aceitos e legitimados. Por exemplo, os pais estão brigando. Vamos lá, gente. Quem vivenciou cenas de briga dos pais, isso aqui vai ficar bem... vocês vão entender melhor, né? Os pais estão brigando. A criança assusta-se e pergunta para a mãe: por que você está brava com o papai? A mãe responde: não tô brava. Aparentando braveza e aborrecimento. A criança então fica confusa e assustada e diz: mas eu ouvi você gritando. A mãe esbraveja: já disse que eu não tô brava, mas vou ficar se você continuar. Agora, a criança está com medo, confusa, com raiva e se sentindo culpada. Nossa, mas eu só perguntei. Sua mãe insinuou que suas percepções estavam incorretas. Eu vi que a minha mãe estava brava e ela falou que não estava. Então, a criança, ela acha que ela causa as coisas, porque ela é egocêntrica. Então, se eu vi que a minha mãe estava brava, mas ela falou que não estava, então a culpa é minha, eu que deixei ela brava? Olha só. E se isso é verdade, onde vem o sentimento de medo, então? Ué, mas eu fiquei com medo. Então, da onde que vem? Eu tô louca? Gente, a gente tem muito isso. Se a gente for parar pra pensar, né? Nossa, mas eu tô com medo, mas não faz sentido eu estar com medo. Pra que eu tô com medo? Mas eu tô com medo mesmo. A criança tem que escolher entre saber se está certa, ela não vai fazer isso, né? Mas, a criança tem que escolher entre saber se está certa e que a mãe mentiu deliberadamente. Uma criança não vai olhar e falar: minha mãe tá mentindo pra mim, porque realmente ela tava brava. Não, a criança não tem maturidade para isso, né? Ou pensar que está errada no que ouve, vê e sente. Será frequentemente direcionada para a confusão,
despistando sua percepção para que não tenha que experimentar o desconforto de tê-las invalidadas. Então, como eu manifestei uma percepção, mãe, você tá brava? Não, não tô. Então, para não sentir essa dor de não ser validada, ela prefere ignorar que ela teve essas percepções. E quantas de nós não fazemos isso? E aí, aqui que vem essa questão do lar desajustado, onde o real não é dito. O que acontece realmente não é vivido. Onde a gente expressa as nossas percepções, a gente vê, porque a criança vê. A gente tenta disfarçar, tenta, não, tá tudo bem, mas a criança tá vendo tudo e ela vai expressar isso. E aí, como os pais não dão conta de vivenciar, de resolver aquele conflito, quando a criança vem e manifesta ele, mãe, você tá brava? Mãe, o papai chegou doido, alcoolizado, louco, né? O que é isso? O que tá acontecendo? Quando a criança manifesta de forma clara, os pais não dão conta, muitas das vezes, daquilo, daquela verdade que ela traz. E reprime. Repreende e reprime. E a criança repreende, exatamente. É tipo, aí a gente cresce aprendendo o quê? Que os nossos sentimentos não importam. E não estão certos. Exato. Acho que o mais doloroso, né? Não importam e estão errados. Quando a gente começa na terapia, né, mano? A gente fez isso muito uma com a outra. Nossa, mas será que tá certo isso que eu tô sentindo? Será que é? Se você tá sentindo, tá certo. Gente. Se você tá sentindo, tá certo. Gente, se tem uma coisa que não mente, é sentimento. É emoção, sabe? Nunca te engana. A gente é que aprendeu que tá errado, né? A gente cresce ensinada a não olhar pra isso. Ai, chega a doer, né? Porque quem nunca, né? Quem não vivenciou isso de alguma maneira? Tem um exercício que eu faço muito comigo, assim, às vezes, que é parar e pensar assim, gente, hoje eu tô com 50 anos. Mas eu tive 2 anos, eu tive 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Sabe? Quanta coisa a gente não viveu, a gente não ouviu. Quanto sentimento, quanta emoção nossa foi negligenciado ao longo de toda uma vida. Por isso que não é fácil. E aí, de repente, você tem que parar e olhar para tudo isso. Você tem que pegar aquela menininha lá, pequenininha, que você esqueceu ela lá, com 1 aninho de idade, toda sofrida, toda dolorida, negligenciada. E você tem que pegar ela pela mão e resgatar. Tem que pegar ela pela mão e trazer de volta para você. Abraçar. E reconhecer que o que ela sentia era válido. Tinha valor. Né, mano? Porque, e o que a gente tá falando? É essa coisa assim, coisas que a gente acha normal, gente. Por isso que a violência que a gente fala, né, na infância, é algo que não é só bater. E hoje a ciência reconhece como violência, eu virar pra criança e falar, para de choro. Por que você tá chorando? Para! A criança cai, bate a cabeça. Você já faz e... Não chora, não. Você já volta brava. Essa sensação que dá, né, mano? De sufocamento. Você... Não posso chorar. Quantas vezes a gente tem que fazer e engolir? E aí, quando a gente vai sentir, é estranho. É estranho. Exato. Você nunca muito grande. Foi autorizado. Você nunca teve autorização para sentir nada. E agora você vai sentir, você vai chorar, aí de repente você começa a chorar, você se sente super culpada porque você tá chorando. Nossa, mas que eu tô chorando, as pessoas vão ver que eu tô chorando. Nossa, eu não posso chorar. Tá errado, Só né? que aí começa a manifestar no corpo, né? Igual a gente tava conversando aquele dia. Aí vem dor de cabeça, vem muita coisa porque o choro não sai. E tudo isso que tá aqui dentro de você não sai pra fora. E só sai, gente, através do choro, da desaguar, né, mano? Que é aquele momento que você... aquele momento que você, tipo, eu desisto.
eu desisto. Eu me rendo. Uhum. E aí, além disso tudo, a nossa necessidade de afeição também pode ser negada ou mal satisfeita. Então, ó, quando os pais, por exemplo, eu vivo num ambiente onde os meus pais brigavam muito, ou eles têm algum conflito, vai sobrar, né, provavelmente, tende a sobrar pouco tempo de atenção para a criança. E isso deixa a criança com sede de amor, sem saber como acreditar nele, né, no amor, sem saber como eu aceito e recebo, achando que às vezes nem merece. Então, se eu venho de um lar desajustado, no sentido de haver brigas, haver conflitos, haver dificuldades ali, variadas, o meu pai e minha mãe, às vezes, vai estar olhando para essas dificuldades e não para minha necessidade de afeto. E aí eu cresço sem saber como receber, sem saber como reconhecer essa necessidade, porque eu entendi que ela não é importante. E aí eu sigo achando, às vezes, que eu nem mereço. Lar desajustado. Aí ela vem falar o que é lar desajustado, né? Então, onde? Aí ela vem dando exemplos. A gente fala deles, mano? O que é um lar desajustado? Só uma pincelada, né? Que é tipo abuso de álcool, drogas, comportamentos compulsivos, de comer, trabalhar, tudo que é demais, né? Violência física, os comportamentos sexuais inadequados, né? Por parte de um dos pais ou dos dois em relação à criança. Tipo, a criança vê ou ouve as coisas, né? Tipo isso. Discussões e tensões, longos períodos, às vezes, que os pais passam sem se falar dentro de casa, tipo um emburrado com o outro, digamos assim, né? Pais com atitudes e valores conflitantes, né? Ou que exibem comportamentos contraditórios, pais competitivos, né? Um com o outro ou com os próprios filhos. E quando os pais não conseguem relacionar com os outros membros da família, né? E efetivamente evita também, ao longo do tempo, ainda culpa eles, né? Por essa evitação. E a rigidez, né? Em relação a dinheiro, religião, trabalho, uso do tempo, manifestação de afeição, televisão, serviço doméstico, esporte, política e assim por diante. Obsessão por qualquer uma dessas coisas pode impedir contato e intimidade, porque a ênfase não está em se relacionar, mas em seguir as regras. São aquelas Aqui funciona pessoas... assim. Isso. A rigidez, né? Aqui em casa sou eu que mando aqui. Aqui em casa é assim. E a necessidade de conexão, ela não é olhada, né? Não e aí eu existe. eu cresço com essa bagagem. Aqui ela deu exemplos. Então, lar desajustado não é necessariamente só aquele que tinha violência, álcool, drogas. Não. São lares onde essas necessidades emocionais, elas não foram olhadas e validadas. Por quê? E eu acho importante a gente trazer isso aqui agora. A gente não tá falando isso para culpar os pais. Olha, você é uma mulher que ama demais, você é uma mulher que sofre nos seus relacionamentos, Culpa porque dos seus culpa pais. é dos seus pais. Não, é preciso a gente olhar para essa dinâmica da família, para nossa criança, para nossa infância, como que foi a minha infância, não para julgar os meus pais, mas por eu ser adulta agora, eu olhar e falar o que eu preciso fazer para olhar para minha criança e dar para ela aquilo que ela precisa e que os pais não tiveram condição de dar em relação a questões emocionais, por exemplo, que a gente está falando. E eu, como adulta, eu posso olhar para isso agora. Até porque os nossos pais também foram crianças. É isso. Os nossos pais foram crianças, foram filhos. Certo? E eles receberam dos pais o que os pais conseguiram dar também. Talvez toda essa dinâmica de comportamento deles, talvez não, com certeza, né? Foi devido à própria criação, ao próprio sistema familiar de que eles vieram. Então, isso vai sendo passado, né? E cabe a nós, como adultos, né? A pessoa, quando ela decide olhar como adultos, igual você falou, agora eu sou adulta, agora eu posso olhar para isso e entender a dinâmica disso tudo. O porquê, né? Uhum. Porque aí você sai da culpa. Não, não foi culpa minha. Existe toda uma dinâmica, existe todo um processo.
né, através do qual isso aconteceu. E, igual você falou, muito importante isso, a gente não tem que culpar os pais. Eles fizeram o que podiam fazer pela gente. Não tinham estrutura emocional, psicológica, sabe? Para fazer diferente. Acesso a esse tipo de conhecimento. Hoje, gente, olha só a internet hoje, na época dos nossos pais, não tinha isso. Hoje a gente tem internet, hoje a gente tem uma facilidade de acessar conhecimento impressionante, sabe? Você tem, assim, ó, uma infinidade de possibilidades para aprender, para buscar, sabe? Eles não tiveram isso. Eles não tiveram. Nossa. Bom, o 2, pra gente finalizar. Dá tempo, mano? Vamos dar uma pincelada, né? E a gente continua. Como 2, como não recebeu um mínimo de atenção, você tenta suprir essa necessidade insatisfeita através de outra pessoa, tornando-se super atenciosa, principalmente com homens aparentemente carentes. Tadinho, ele teve uma infância tão difícil. E Porque aí aí você se sente necessária, aí você se sente útil, aí você se sente validada, né? Porque você tá ajudando ele, que você é bom. Eu aprendi que eu só sou amada quando eu sou útil, quando eu não dou trabalho. Quando eu sou necessária, quando eu sou útil, exatamente. Quando eu atendo as necessidades do outro. Então aí eu não posso contrariar, né? Eu não posso contrariar, nossa, mas o que ele vai pensar de mim? Não posso fazer isso, porque, nossa, o que ele vai pensar? E aí, olha o que ela fala. Reflita sobre como crianças, principalmente garotinhas, comportam-se quando não têm amor e atenção que precisam. É possível que o garotinho torne-se nervoso e reaja apresentando um comportamento de destruição. Mas a garotinha frequentemente voltará a atenção para a boneca favorita, ninando-a e confortando-a. De certa forma, identificando-se com a boneca. A garotinha esforça-se indiretamente em receber a atenção de que necessita. Então ela está ali ninando a bonequinha como se estivesse ninando a si mesma. Quando adultas, as mulheres que amam demais fazem a mesma coisa, talvez de maneira um pouco mais sutil. Em geral, tornamo-nos super atenciosas em muitas áreas da nossa vida. Não é mais a boneca. Às vezes é o homem, é o trabalho. Em geral, tornando-nos mulheres vindas de lares desajustados. Acho que até aqui dá, né? Deu pra entender. Aqui já dá pra gente... Então, eu venho, e aí eu acho interessante ela falar dessa diferenciação, de como que o homem, às vezes... Olha só um pedacinho aqui, mana, que ela fala assim, ó, somos atraídas pelos necessitados, nos identificando compassivamente com seu sofrimento e tentando diminuí-lo para aliviar o nosso. E aí, de novo, né? A gente não se relaciona com o cara, com a pessoa. A gente se relaciona com as nossas necessidades. E aí eu aplacando, não é porque eu sou boa e eu tenho um coração bom que eu tô tentando ajudar. Não é isso. É porque eu sou uma criança faminta, né, de amor, e eu vou tentar aplacar a angústia dele, porque, de certa forma, às vezes parece que eu tô aplacando a minha própria. Nossa, gente, olha a confusão, né, que vai virando. Acabou? É puxado do fio, assim, você vai puxando o novelinho, vai tecendo, né, mano? E quando ela falou dessa parte do garotinho, da garotinha, né, que o garotinho vai, às vezes, ficar nervoso e reativo, né, quando não tem essa necessidade de amor vista, e a garotinha, como gente, mulheres aqui, né, como isso não é verdadeiro? Vai pra dentro, né? A mulher, ela, tipo... E ela brincando com a boneca, isso assim ficou nítido, porque eu brinquei muito de boneca, eu brinquei de boneca até os meus 13 anos. E ler isso aqui é como se me puxasse de uma vez pra lá. E eu lembro, né, de eu brincando com essas bonecas, né?
e quanto a gente projetava nas brincadeiras ali essas necessidades, e aí quando a gente cresce, isso vai só mudar, né? A aparência só vai mudar, não vai ser mais com boneca, né? Vai ser às vezes Não vai ser mais as bonecas. Relacionamentos. Principalmente, né? Nossa, gente, esse livro, ele é dilacerante. Pelo amor de Deus. A gente lendo para poder fazer as lives, né, mano? Tem hora que, assim, você tem que dar uma parada. Eu tô lendo ele aos poucos. Bem devagar. Não é um livro que você consegue pegar ele e ler, assim, né? Ele é muito, muito profundo, ele mexe muito com a gente mesmo. Bom, vamos encerrar, mano? E a gente continua semana que vem. Lembrando que, toda segunda-feira, às 7h30, a gente está aqui conversando sobre esse livro, sobre essas questões de relacionamento afetivo, né? Por que que às vezes a gente vivencia esses relacionamentos de maneira tão sofrida, né? Por que que às vezes a gente tem dificuldade de terminar um relacionamento que tá ruim, que tá difícil, né? Convidando a gente a olhar para essa fome de amor que a gente traz ali da nossa infância e como que isso vai se manifestar nas minhas relações hoje. Então, assim, é um convite para a gente olhar para vários assuntos, né? Então, manda, convida as pessoas que você acha que pode se beneficiar, né? Dessa situação. Se alguém quiser fazer pergunta também, né, mana? Deixa no... A gente sempre abre, né? Para a gente, se tiver alguma questão, alguma pergunta, né? A gente responde, né? E seguimos, né? Toda segunda, 7h30. Lembrando que não vai ficar disponível no Instagram por muito tempo. Então, corre e assiste quem não tem como acompanhar a live por causa do horário, né? Então, vai ficar disponível no Instagram, mas não por muito tempo, né? Isso. Certo? Um beijo, até semana que vem. Beijo, gente. Boa semana para vocês.